Bom dia novamente. Vamos dar sequência ao evento de 5 relacionado a descobrir o que é essa plataforma, descobrir como a Microsoft está se posicionando a respeito de soluções. E quando a gente uma solução em nuvem, o que eu vou encontrar? Principalmente quando a gente fala de Office 365. Tá? A minha ideia é que a gente possa solucionar essas dúvidas aqui durante o evento, tá? E aí, no final, a gente vai abrir as dúvidas. Fiquem à vontade, pessoal. Vamos lá, mais uma vez, meu nome é Sara Barbosa, tá? Deixo o endereço do meu blog, se alguém quiser visitar, ser mais algumas coisas a respeito de Office 365. No final também eu vou divulgar o blog da SoftwareOne, somente disponível para Office 365, então lá vai ter constantes novidades para que vocês possam acompanhar também. E para a gente começar esse evento, pessoal, a gente tem que começar a entender qual é o posicionamento da Microsoft relacionado a essas soluções de nuvem, a Cloud Service, tá? E quando a gente está falando de Microsoft no momento, vocês sempre vão escutar esse discurso, que a Microsoft ela está se posicionando como uma empresa de devices e services, tá? Ou seja, a Microsoft ela já consegue fornecer dispositivos para que eu possa trabalhar com ferramentas dela e com outros fabricantes também. Ela já pode se posicionar como uma empresa de dispositivos, e hoje a gente já conhece alguns deles, né, que é Surface, Windows, que a gente pode encontrar não só para quem é da TI, mas com diversas pessoas que estão buscando novidades no mercado. E esse posicionamento, como eu estou mostrando nesses slides, exatamente a mensagem que a Microsoft quer passar, tá? De ser uma empresa de device, soluções e serviços. Principalmente quando a gente fala de alguma coisa em nuvem, tá? Porque a gente vai buscar uma solução para consumir ela. A gente não está buscando mais uma solução que eu vou pensar implantar dentro da minha empresa, que eu vou pensar em manter a solução funcionando 100%. Eu posso agora começar a pensar em deixar que especialistas, que o próprio dono do produto, ele possa cuidar da solução para mim, e eu simplesmente vou me preocupar em utilizar essas. Porque a maioria das empresas, elas não são empresas focadas em TI, elas são empresas que têm o foco do negócio direcionado para o seu crescimento. E se ela se preocupa em manter a TI ativa, ela pode perder o foco daquele crescimento, que seria realmente as prioridades da empresa. E por isso que nós temos esse grande aliado, tá? Tem todos esses produtos, alguns vocês já utilizam, e nem é no meio corporativo, né? Por exemplo, o Outlook.com, a Skype. Vocês nem precisam contratar dentro da empresa para já saber que é uma solução em nuvem Microsoft. Vocês utilizam como consumidores, né? Então, esse é um dos exemplos e é uma das coisas que estão sendo modificadas para direcionar para devices e serviços. Nuvem, tá, pessoal? Não é uma questão que a área da SoftwareOne ela está falando que a nuvem está cada vez mais crescendo, que a nuvem é tendência de mercado. Não é simplesmente a Sara, não é o pessoal da SoftwareOne. É o próprio CIO, é o próprio gerente, é o próprio diretor da sua empresa que está verificando essas possibilidades, até de custo-benefício, tá? E aderir à nuvem. Então, a gente já tem números que não só a Microsoft, mas que canais de estatísticas, eles vão levando até nós as possibilidades de quem está procurando nuvem no momento, tá? E está levando também não só quem está procurando nuvem, mas está levando também qual é o cenário que está sendo mais buscado, tá? Qual é a necessidade das empresas de buscar as soluções de nuvem. A questão de crescimento é uma delas, tá? O crescimento da empresa, que toda empresa quer crescer, cada vez mais. E quando ela pensa em crescer, ela tem que estar estrategicamente alinhada com a equipe de TI, com o setor de TI. Porque, querendo ou não, é o setor de TI que auxilia, né, nas comunicações, que auxilia no desenvolvimento daquelas empresas. E aí, a gente tem 3 cenários nesse slide que eu estou mostrando para vocês. Que mais de 80% da procura de cloud será para começar a distribuir aplicativos.
Imagine a sua empresa fazendo um aplicativo para dispositivos, iPhone, seja Android, seja Windows Phone, e você não precisar hospedar essa aplicação dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente, aí, do seu data center local. Você começar a pensar em procurar nuvem para atender esse tipo de coisa. Vai facilitar para você cada vez mais. Porque quando você pensa no investimento em nuvem para atender essas necessidades, você começa a não investir em infraestrutura local para atender uma demanda que precisa estar online para atender os clientes, né? O desenvolvimento de aplicativos é algo que todo mundo hoje utiliza. Estou com meu aparelho com um aplicativo na loja, faço download e começo a utilizar. Mas eu não quero saber onde está essa aplicação. E também vocês podem começar a pensar em desenvolver aplicativos até mesmo para divulgar a sua própria empresa, né? E esse é um dos fatores da busca de nuvem, tá, pessoal? E, além da procura de somente a Software One que está indo para vocês e divulgando, o próprio diretor pergunta para você, o que você está achando desse serviço em nuvem? O que você acha da nossa empresa transicionar? E algumas vezes também o pessoal da TI leva essa mensagem para o CIO e tem que mostrar para ele que a maturidade da solução, ela já vai atender a empresa, né? Então, que a gente precisa conhecer. Eu imagino que é por isso que vocês estão aqui no evento, para conhecer o que é a plataforma, para poder levar até seus superiores, ou até vocês mesmos terem o poder de decisão, que é a melhor solução para atender determinada demanda. A questão do e-mail é um grande exemplo, que alguns ali colocou como prioridade, né, soluções de e-mail. Hoje, várias empresas têm isso como prioridade de investimento, porque é a principal forma que as empresas se comunicam com seus clientes, com seus fornecedores, que elas possam levar uma mensagem até o cliente final, né? E acaba que fica sendo um serviço crítico dentro da empresa. E aí eu vou me preocupar com o backup, eu vou me preocupar com o tamanho da mailbox dos meus usuários, eu tenho uma série de preocupações que eu poderia pensar que a nuvem possa ser uma aliada, né, nesses projetos. Só que 100% dessas empresas, pessoal, elas não levam tudo para a nuvem. A mensagem que nós vamos mostrar para vocês é que todas as empresas têm a sua peculiaridade, não todas estão preparadas a completamente a solução para a nuvem. O que está acontecendo? A gente pensa em Microsoft nesse ponto. É que a facilidade de você ter nuvem, dentro da sua casa, a nuvem privada e a nuvem pública, e as duas conversarem entre si, ou seja, você ter uma nuvem híbrida dentro do seu ambiente, é muito mais fácil, tá? Porque ela tem ferramentas on-premise, ferramentas locais, que ela já está atendendo às demandas de diversos clientes. E quando o cliente quer desafogar a infraestrutura local e quer colocar um pouco da demanda na nuvem, essa comunicação entre os dois ambientes é totalmente possível, é totalmente compatível e suportado pela Microsoft nesse momento. É por isso que nós vamos falar de Microsoft nesse momento, tá? Por conta assim, da grande procura das empresas por soluções da Microsoft. Porque a Software One, eu creio que vocês saibam, ela não é uma empresa que ela é fornecedora só de Microsoft. Quando a gente fala de nuvem, principalmente nuvem pública, a Microsoft está mais bem posicionada entre os clientes, principalmente da Software One, tá? Mas não fiquem espantados se amanhã a gente estiver falando com vocês de alguma integração, de alguma outra solução. Porque a Software One ela vai buscar sempre atender tudo que o cliente precisar, independente da fabricante, independente da bandeira que a gente precise seguir. Office 365, né, pessoal? Vejo que alguns de vocês falaram que 2 pessoas falaram que já está utilizando, o restante que está analisando, outras pessoas que estão nem conheceram, né, a solução. O que nós temos que
o que nós temos que verificar quando a gente fala de Office 365, tá, pessoal? E a solução Office 365 ela vai muito além de simplesmente o Word, o Excel e o PowerPoint que eu falo na máquina do meu usuário final. Tá? Apesar de ter esses produtos, vocês têm uma plataforma de colaboração em nuvem que vai atender desde o e-mail até um gerente de projeto quando ele quer ter um EPM e não quer investir localmente. Tá? Essa plataforma que eu coloquei aí, o Office 365 é o nome da solução em nuvem, da solução pública, tá? E todos esses produtos que estão em cima, vocês já podem pensar em adquirir diretamente através da nuvem pública. Nós temos o Office 365 relacionado à nuvem pública. O que é o Office 365? É considerado uma plataforma de serviços Microsoft em que vocês vão tratar pelo número de usuários que vocês querem utilizar. Vocês não vão precisar pensar mais na quantidade de máquinas que eu tenho na empresa para poder utilizar alguma solução de Office 365. Eu vou ter que começar a pensar qual é o usuário que eu tenho e qual é o perfil desse usuário que eu tenho na minha empresa. E aí eu vou começar a pensar também que esse perfil de usuário vai me dizer o que eu tenho que investir para que ele possa trabalhar, possa ser produtivo. Porque dentro da minha empresa eu posso ter usuários que vão usar só e-mail e tem uma caixa básica de e-mail somente para receber os comunicados da empresa. E eu tenho desde aquele usuário até o usuário que usa a plataforma do Office como um sistema, né? Usa o Excel para fazer um sistema com a planilha dinâmica, com tudo que ele precisa para trabalhar diariamente. Você tem cenários e cenários dentro da sua própria empresa. Só que geralmente você vai lá, faz a aquisição do Office para todo mundo e você não se dá conta que tem algumas pessoas que abrem o Office só para fazer uma leitura ou para abrir o Office para um parágrafo dentro de um documento. Tá? E você pagou o pacote completo e aí vai contra o objetivo da nuvem, que é pague realmente pelo uso, né? Pague realmente pelo que o usuário vai utilizar. E aí que o Office 365 ele pode ajudar vocês a começar a trabalhar com perfis e ajudar vocês também a entender como que você pode ser, como você pode reduzir os investimentos da sua empresa e todo mundo utilizar aquilo que necessita. Quando nós falamos de Office 365, pessoal, alguns de vocês já fez, quem não tem ainda implementado, já tem um contato com o Office 365, já viu uma apresentação, quiserem colocar aí no chat, ou é a primeira vez vendo alguém falar de Office 365 no momento? Pessoal respondendo aí no chat. Vocês podem ficar à vontade para participar, né, durante essa apresentação. Quem de vocês sabia que o Office 365 promovia o Project, né, como uma solução online? Quem de vocês sabia que o SharePoint, na versão 2013, estava disponível na versão do Office 365? Legal, a Simone, o Guilherme falaram que andaram pesquisando e já testaram algumas coisas. A Arlene disse que não usou, mas ela tem um conhecimento, né? Que tem bastante funcionalidade para atender ela e potencial. Legal. Dentro desses slides, pessoal, é muito bom a gente mostrar. Legal, legal. E uma boa coisa que você falou, Simone, que você tem na sua empresa aí usuários que usam a ferramenta do Office, mas a máquina é MacBook. Né? Então, é interessante falar isso, porque quando você pensa em comprar uma ferramenta do Office, você comprar dependente do dispositivo que você tem dentro de casa. Você pode usar no Mac, você pode usar no Windows, se você tem um Android, se você tem um iPhone, você já pode começar a pensar em ter o Office dentro dos seus dispositivos também. Né? Então, e essa é a diferença, tá, pessoal? Legal, Guilherme. Depois eu posso com vocês umas apresentações totalmente específicas sobre Google Compete, tá? Para te mostrar os diferenciais. Depois eu passo meu contato para você. Nesse
diferencial, a gente já tem a ferramenta do Office, né? Se a gente fosse falar em um grande diferencial, é o Office, né? O Office, a gente só conhece ele com soluções Microsoft. E aqui, quando a gente pensa em Office 365, a gente pensa naquele Office que eu instalo na máquina do meu usuário e na Office que ele usa no navegador, tá? Que é o Office Web Apps. Aqui tem os dois cenários, tá? Não é que você só vai pensar nuvem, e aí tem muitas coisas que você precisa que ele esteja instalado e você não consegue acessar. Aqui tem toda a flexibilidade de vocês usarem como precisam realmente dentro da organização. Na questão do e-mail, eu vou mostrar para vocês algumas novidades, tá? Que aconteceu em cima da solução de e-mail. Vou mostrar novidades relacionadas ao link e ao SharePoint, tá? Qual é o interesse da Microsoft? Trazer para vocês um produto que esteja na última versão, ou seja, Office 365, se vocês adquirirem hoje, está na versão 2013, e se vocês começarem a usar agora, e a Microsoft em 2016 lançar a versão nova, você já tem um upgrade, né, dentro da característica do seu produto. Você não precisa pensar que você vai ter que atualizar toda a sua solução quando sair a versão nova. Tá? A Microsoft vai fazer dos servidores e vai prover para vocês a última versão do produto, tá? Independente da atualização que ela tenha feito. E essa atualização para acontecer transparente para vocês, né? Para acontecer ela avisando para vocês que vai realizar. Vocês não durmam com a cor laranja e acorde com a cor, né? Mas a transição, a preocupação, a Microsoft que tem que fazer todo o deploy. Né? Então, é uma característica do Office 365. A atualização está disponível para todos esses produtos que vocês estão vendo. Alguém tem alguma dúvida sobre um dos produtos que estão em cima? Que a gente pode falar de cada um. Porque aqui a gente tem ferramenta do Office, licenciada via Office 365. A gente tem Mailbox, caixas de e-mail, licenciadas via Office 365. Nós temos a ferramenta do Link, tá? Que essa ferramenta nós estamos usando nesse momento, fazer essa apresentação, tá? Dentro do Link eu poderia ter 250 pessoas dentro da mesma sala, todas as pessoas possam ter, inclusive, permissão de apresentar, tá? A gente poderia fazer uma apresentação e todo mundo poder compartilhar, todo mundo poder entrar em contato aqui para participar definitivamente de toda a apresentação. A gente pode colocar também as pessoas podendo participar, interagindo, né, da ação. Por exemplo, eu estou aí movimentando um PPT que foi publicado. Na ferramenta do Link, eu poderia dar permissão para que vocês possam colaborar comigo. Naquele momento que eu compartilhei a pesquisa, vocês poderiam também verificar o resultado da pesquisa como apresentadores e assim sucessivamente. E o que eu precisei saber para montar essa reunião e esse treinamento? Eu precisei gerar um link de reunião, mandar para todos vocês e vocês participarem de qualquer máquina. Eu não precisei falar para vocês que vocês precisariam estar numa máquina com um sistema operacional específico, precisariam estar usando o navegador da Microsoft e me preocupar como é que vocês acessariam essa reunião. Eu me preocupei em gerar o link, em fazer a apresentação, mandar para vocês e estar aqui hoje para realizá-la. Né? E essa ideia, quando você tem produtividade e mobilidade, você quer que todo mundo participe, que a pessoa tenha um navegador e tenha internet, ela possa entrar e ter toda a interatividade que nós temos agora durante a apresentação. No SharePoint, tá? Nós temos um portal de colaboração em cima do SharePoint. É a mesma coisa que eu tenho um SharePoint dentro de casa, eu tenho o SharePoint na nuvem, tá? Tem algumas características só que são diferentes de gerenciar. Inclusive, eu tenho a versão 2013 para poder atender as minhas necessidades. Depende do contrato, tá, Guilherme? Dependendo do seu contrato, você tem sim a assinatura Enterprise do Yammer. Tá? Mas tem alguns que não dão direito. Mas a maioria dos contratos de volume, você tem sim. Tá? E aí você pode escolher usar a rede social do SharePoint. E se você quiser, você pode usar o SharePoint integrado ao Yammer. Beleza. Ok. E quando a gente fala de SharePoint Online, Guilherme, nós estamos falando de SharePoint da versão 2000. Então, tá?
E para os clientes que estavam na versão 2010, no final de setembro aqui, a Microsoft está fazendo a transição de todo mundo para a nova versão. Porque a versão 2013 do SharePoint, foi bem o Guilherme falar, a respeito da rede social corporativa, que está sendo uma busca muito grande pelas empresas. Tá? Então, hoje a Microsoft tem o Yammer e a Microsoft também tem a rede social do próprio SharePoint 2013, que está bem mais madura e está atendendo redes sociais muito bem, pessoal. Então, quem hoje está pensando em montar, quem hoje está estudando a possibilidade de rede social, o SharePoint e o Yammer atendem sempre. Em alguns contratos, vocês têm o Yammer integrado à assinatura do Office 365. E não precisamos falar que o SharePoint é somente uma rede social, tá? A gente tem aqui um produto que é bem robusto na questão de armazenamento de documentos, na questão de controle de documentos, na questão de controle de processos, tá? Eu tenho, inclusive, vai sair uma nova versão dentro do Office 365, que é o Power BI, né? Que é o Power BI que é trazendo todo o poder do BI, né? Do processamento de dados, de análise de dados, de relatórios, dentro da nuvem para dentro do existe um vídeo que depois eu posso compartilhar com vocês, mostrando, né, que a Microsoft já está testando o produto e logo ela vai disponibilizar para todo mundo, dentro do Office 365, uma plataforma de relatórios e de BI completa, para a gente poder fazer análise de negócios e eu não ter que pensar em infraestrutura para suportar toda essa massa de dados. Muito interessante. Na hora que eu estiver mostrando o blog da Software One, eu vou passar para vocês o link desse vídeo que mostra o Power BI dentro do SharePoint do Office 365. Nós temos também a plataforma do Project, tá? Que hoje faz gerenciamento de projetos. Vocês têm hoje a possibilidade de ter o Project, né, como assinatura, como serviço, através do Office 365. E nós temos uma opção de instalar o Project na máquina do meu gerente de projeto, aquele cliente, né, Project Profile, e temos a possibilidade de ter o Project, o EPM mesmo, servidor online, né, onde eu vou ter lá o SharePoint, dentro dele eu vou ter o Project, para que eu possa criar meus projetos, para que eu possa criar meus portais de projeto, é tudo centralizado em um só lugar, tá? Isso já está disponível, e inclusive vocês podem pensar, a empresa que acha hoje que o investimento em Project é muito alto, pode começar a fazer uma comparação de ter o Project dentro de casa e ter o Project online, porque você já vai começar a pensar até em priorizar quem é que precisa ter o aplicativo do Project para fazer algum projeto. Porque geralmente os projetos eles não duram a vida toda, né? Como, por exemplo, ter o e-mail. Todo mundo precisa ter e-mail todo o tempo que ele fica ativo na empresa. Agora, quando a gente pensa em Project, né, pessoal, a gente está pensando em uma solução que um projeto pode durar 6 meses, né, para determinada equipe, que depois que terminar esse projeto, vai vir um outro projeto com outra equipe. Quando você pensa em Office 365, você pode transicionar esse licenciamento para a sua equipe. Tá? Eu comecei o projeto com 50 usuários de Project. Terminou o projeto, não precisa esses usuários precisem utilizar o Project, porque vai entrar uma nova equipe que precisa utilizar. No lugar de ter esse Project lá parado e comprar mais, você pode simplesmente transicionar o que está ativo para um usuário para os demais. Né? Então, acaba que a gente pode começar a pensar também que a nuvem possa ser flexível até o investimento do licenciamento. E a questão de crescer. Imagine vocês, tem toda essa infraestrutura aí dentro, tem link, tem SharePoint, e atualmente eu tenho 200 usuários. Estou trabalhando 100%, o ambiente está perfeito, funcionando. E a minha empresa precisa crescer 50% dos colaboradores. Eu, como TI, eu tenho que me preocupar como é que a minha infraestrutura vai suportar todos esses usuários, o e-mail, todos esses usuários do link, do SharePoint, dentro de casa. Então, eu vou ter uma curva de demora para crescer e para dar o feedback até para o meu superior. Quanto tempo a gente demora para ficar preparado e quanto eles vão ter que pagar para crescer 50% da empresa assim, do dia para a noite. Né? Eu creio que isso não acontece com todos os clientes, mas com essas demandas que nós estamos tendo de Copa do Mundo, acaba que vocês precisam começar a pensar em crescer
né? Por um certo período somente, por 1 ano, 2 anos, e depois vão voltar para o que estavam anteriormente. A nuvem pode ser aliada nesse ponto também. Porque imagine que você precisa crescer semana 50% dos seus usuários. Você teria que, se fosse dentro da sua casa, você teria que pensar em comprar mais servidores, em comprar mais memória, em comprar mais storage, em comprar mais contratar mais pessoas até mesmo para suportar essa infraestrutura dentro de você demoraria, sei lá, 30 dias para deixar tudo pronto para receber esses novos colaboradores. Se vocês têm um contrato de volume, se vocês estão usando nuvem, você simplesmente vai lá e fala assim, quero mais 50 usuários, quero mais 100 usuários, quero mais 250 usuários. Você não tem que esperar 2, 3, 4 dias. Você simplesmente fala que quer crescer horas, os usuários estão prontos para começar a utilizar. Tá? Então, mesmo se você tem um contrato de volume, você pode crescer instantaneamente e pagar só no aniversário do contrato. Se você está pagando um cartão de crédito lá pelo site, você pode pagar mês a mês. Aí, se você cresceu, mês que vem vai aumentar o número que você está crescendo. E mais um momento, né? Você sabe quanto que você está investindo para crescer. Porque é por usuário. Então, eu tenho que pensar quantos usuários vão entrar agora e quanto custa cada um dentro do ambiente Office 365. Então, facilita até para que vocês possam dar uma resposta mais rápida na questão do investimento da empresa. E é muito interessante que, em determinados contratos de volume, pode ajudar vocês, você tem essa flexibilidade. Você tem um crescimento e você não reporta para a Microsoft agora. Você vai reportar só no aniversário do seu contrato que você cresceu tantos usuários ou que você reduziu tantos usuários em determinado momento. E todos esses produtos aqui podem ser comercializados, tá? Por assinatura, por contrato de volume, tranquilamente, dentro da plataforma de Office 365. E para falar, o produto ali a ferramenta do Visio, né? Quem tem muito fluxograma, quem faz muito diagrama na empresa, principalmente a IBM, que eu estou vendo online, necessidade de ter o Visio para fazer as plantas, fazer desenhos de arquitetura dentro da organização. Então, a ferramenta do Visio é para o usuário. Então, você não paga mais por quantas máquinas. Você paga para os usuários que vão utilizar e cada usuário pode, por exemplo, instalar em até 5 dispositivos. Se o usuário casa dele, se o usuário tem 2 ou 3 máquinas da empresa, determinado que ele fica transicionando de departamentos, ele pode levar o Visio para até 5 dispositivos, como também a ferramenta do Office. Dúvidas sobre esse produto, pessoal? Alguma dúvida que o Office 365 não é só a ferramenta do Office? Vocês não podem sair dessa manhã pensando que o Office 365 é somente a ferramenta do Office, do Word, do Excel, do PowerPoint, hein? Muito importante que isso esteja bem claro para vocês. Ok. Você já conhecia o Office 365, Wagner, ou não? Wagner, nós estamos gravando, eu estou gravando essa apresentação e depois eu vou disponibilizar a gravação. E eu convido você também, amanhã nós vamos fazer mais um evento de Office 365, amanhã pela manhã toda, inclusive. E eu quero que você participe, porque lá a gente vai mostrar muito mais o produto na prática do que essa sessão que é bem pequena aqui nesse dia. Mas uma coisa que você já pode Office 365. Falou em Office 365, não pense só no PowerPoint, no Word, no Excel. Pense em uma plataforma. Todos esses produtos aí dessa caixinha. Imagine que tem uma caixinha de soluções e para cada usuário que você tem na empresa, ele precisa de uma solução específica. Então, você pode escolher um dos produtos ou pode levar o pacote completo com tudo que tem dentro do Office 365 para atender a empresa. Resumindo, é isso. Mas depois você pode rever a gravação e amanhã. E
já conhecia o Office 365, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é que o produto, ele está em constante atualização para promover experiência para todos os usuários, tá? Porque nós temos milhões de usuários utilizando o Office 365 no mundo todo. E a maioria se preocupa também, estou precisando aqui de uma caixa postal maior. O produto começou com 25 GB de caixa, mas agora os usuários já estão buscando uma caixa maior. Quanto mais pessoas utilizarem, pessoal, mais barato fica o produto, mais recursos ele vai ser direcionado para vocês, para ficar cada vez mais parecido com o que você implanta aí dentro da sua empresa, dentro da sua organização, tá? Para quem é o primeiro contato, tá? Depois eu mando, amanhã eu faço mais um overview, vocês participam. Mas quem já conhece o Office 365 tem que saber das novidades que a Microsoft disponibilizou nas semanas anteriores, tá? Na questão de SharePoint, tá? O que nós tínhamos anteriormente? A questão de SharePoint, estava sendo disponibilizado 7 GB, né, para o perfil pessoal do usuário, 7 GB de SkyDrive, tá, para que ele possa utilizar lá no perfil pessoal dele, que era o conhecido mais site, né, um conteúdo do usuário. E o usuário tinha 7 GB para armazenar seus documentos pessoais da forma de SharePoint. Nós tínhamos a possibilidade de criar 3.000 conjuntos de sites, que seriam sites corporativos da empresa. Eu, dentro da minha empresa, eu poderia ter um site por departamento e aí sobrar para criar por projeto, para criar um para fornecedores, para dividir conforme eu queria, tá? E eu poderia subir arquivos de até 250 MB, né? Então, ou seja, um documento ele teria 250 MB, eu poderia subir ele para o meu Office 365 do meu SharePoint. Pois é, a IBM tem um site por departamento. Então, dentro do SharePoint Online, Guilherme, você poderia ter 3.000 conjuntos de sites até as semanas passadas, né? E separar igualzinho você tem aí dentro de casa. E até mesmo o gerenciamento de sites é bem parecido com o que você tem. A diferença é usa 2010. E aqui a gente sempre vai falar de 2013. E nós tínhamos uma característica para não perder nenhum documento, tinha um backup, né, de coisas que eram excluídas. Anteriormente, você tinha 30 dias como administrador para recuperar, ir lá na lixeira e recuperar um documento, recuperar um item que foi deletado pelo usuário, né, o backup que vocês faziam. Isso tudo era uma característica do SharePoint Online, tá, que foi completamente atualizada e agora nós temos características a respeito do que eu falei anteriormente. Você tem 25 GB de SkyDrive, não é o SkyDrive do Hotmail, tá, pessoal? Aqui é o SkyDrive do SharePoint. É um espaço virtual para o usuário corporativo, né? Pensa naquela unidade que fica os documentos pessoais dele na máquina. Imagine ele ter isso dentro de um navegador, dentro de um portal SharePoint, onde ele possa ter até 25 GB de espaço para guardar os documentos, colaborar os documentos dentro da organização. Tem agora a possibilidade de criar 10.000 portais, separar por departamento. Agora a gente pode até inventar mais coisas para crescer a inovação da empresa, né? O pessoal do RH, do marketing, gosta sempre de lançar algumas novidades de comunicação dentro da empresa. E agora você tem 10.000 conjuntos de sites, 10.000 sites para criar o SharePoint também. E os portais de colaboração, centralização de informações. Se você precisar subir um arquivo, agora você tem 2 GB, né, de limite, que é, inclusive, do SharePoint, né? Hoje o SharePoint, a arquitetura dele, ele suporta, se for instalado dentro de casa, ele suporta que você libere, que um arquivo possa fazer o upload e ele tem até 2 GB de tamanho, né? Como boa prática, de dados, ele tem esse limite, e agora no SharePoint Online, de 250 foi para 2 GB a arquitetura suportada. E a questão do backup dos documentos, do backup das informações que eu deixo dentro do meu portal. Como administrador, você tem 30 dias para fazer a recuperação, se caso algum usuário excluiu,
né? E depois ele se arrependeu. Você, como administrador, tem 90 dias para ir selecionar o que ele quer restaurar e voltar para o lugar que ele estava anteriormente, sem perder nenhum tipo de informação. Então, são grandes novidades que foram disponibilizadas anteriores. E para que vocês possam ver, o crescimento da empresa, ela está sendo muito grande, né, principalmente com a solução que ela está promovendo. E uma das coisas que você pode pegar, Guilherme, a questão do SkyDrive, comparado com o Google, você tem apenas o S5 e S7 GB do Google Docs. Né? Então, aqui você teria para o perfil do usuário 25 GB para os usuários colaborarem em documento. É um diferencial também. Na parte do né, pessoal, vamos lá falar um pouco do que mais utilizam. Qual era a característica do tamanho da minha mailbox anteriormente no meu Exchange? Eu tinha 2 GB, aliás, 1 GB de mailbox no plano mais básico, que era o plano quiosque, tá? Era 1 GB de caixa. Aqui a gente tinha 1 GB anteriormente, era 2, tá? Era só 1 GB de espaço. Para aqueles usuários que usam pouco e-mail, precisariam só ter uma caixa postal para receber algumas comunicações. E para os demais, a gente tinha 25 GB de caixa postal, começava com 25 GB e tinha algumas soluções que disponibilizavam o arquivamento ilimitado, né, que você poderia fazer retenção de e-mails por tempo indeterminado dentro do seu Exchange Online. E dependia da característica do plano, mas por padrão, a caixa postal do usuário, ela começava com 25 GB. E aí foi atualizado a caixa postal do plano mais básico, que era 1 GB, foi para 2 GB, tá? Então, o usuário tem 2 GB de caixa postal no plano quiosque. E para demais, ele tem 50 GB de mailbox por padrão, tá, pessoal? Vocês não precisa pedir para a Microsoft liberar 50 GB. Criou uma caixa postal, criou um Exchange Online, você recebe para o usuário que vai usar 50 GB de espaço na mailbox dele. Só que você, como administrador, pode ir lá e falar, eu posso colocar para esse usuário, ele tem 50 GB disponível pela Microsoft, mas eu tenho uma política interna aqui que a caixa postal dele vai ser menor. Você, como tem total liberdade para mudar isso. Mas a característica é que cada usuário recebe, se não fica lá você liberar o crescimento dele. A questão de recuperação de mensagens, tá, Vitor? Vai variar muito, tá? Você tem políticas que você pode criar para a mensagem. Tá? Você guardar a mensagem por 10 anos, 5 anos, 6 anos. Política que você tem dentro da sua empresa. Por padrão, tem aquela lá de 14 dias, né? Que o usuário mesmo consegue recuperar da lixeira que ele deletou por 14 dias. Só que você como administrador, pode criar, né, política de retenção em cima das mailboxes, em cima dos usuários, em cima de alguma pasta, e falar quanto tempo que você quer que a mensagem fique retida dentro da sua infraestrutura. Inclusive, tem algumas contratações que você tem um espaço ilimitado para reter. Tá? Pense que é 50 GB que você tem apenas para guardar os dados que você precisa. Existe o archive do administrador, você pode configurar e você não se preocupa com o espaço. É ilimitado o tempo que você guarda e ilimitada a quantidade também. Isso fica tudo na nuvem, exatamente. Imagine que você vai liberar um usuário de senha, o usuário vai ter esse usuário de senha que pode ser vinculado ao seu ambiente local, inclusive, se você tem AD dentro da empresa, gerenciar os usuários dentro do meu AD, ele vai usar só o Exchange Online, mas vai gerenciar as propriedades dele no seu Active Directory. E você tem uma console de administração do Exchange. Pode ser feito por usuário, pode ser por grupo, vai do jeito que você administra aí internamente. Tá? Você tem uma console de administração do seu e-mail, que você pode falar quais são as políticas que você quer colocar. Então, vamos ver se vai dar tempo, eu mostro para você a console de administração do e-mail. E se você quiser também, posso liberar um trial para você testar e ver como é que o produto está atendendo nesses pontos. Mas imagine que você vai ter um
tá, Vitor? Para você gerenciar a solução do e-mail e que cada usuário vai ter por padrão, por 50 GB de mailbox. E eu não me preocupo com o backup dessas informações, porque é por conta da Microsoft. A informação ela tem que estar atualizada e tem que estar disponível para o meu usuário com SLA de 99,9%. Eu vou administrar as políticas utilizadas da empresa, mas eu não vou administrar quanto de database eu preciso crescer, não vou administrar se eu preciso restaurar uma mailbox, que eu preciso guardar lá o backup e tudo mais. Isso é uma característica que a Microsoft cuida para você. Ferramenta do link, tá? Houve um update, tá? Que agora a gente consegue gerenciar o serviço do link via PowerShell. A gente já tinha recebido o upgrade para o e-mail, a gente já tinha recebido o upgrade para o SharePoint, e agora a do link também pode ser gerenciada através de uma console de PowerShell, por linha de comando, né? Quem gosta de fazer o gerenciamento por linha de comando, já está começando a crescer a maturidade do gerenciamento da ferramenta do link, tá? Anteriormente, viu, pessoal, a ferramenta do link era a ferramenta mais simples, a que menos você configurava. Você só tinha que falar o domínio que você ia usar, qual era o usuário e senha desse usuário, e estava pronto a solução. E aí está crescendo cada vez mais a possibilidade de você criar também as políticas em cima do link e crescendo também a possibilidade de controle sobre a solução. O que você pode começar a controlar mais. Quando você libera uma linha de comando, tá certo que não são todos os comandos que estão disponíveis, mas você começa a ampliar o que você pode fazer dentro da solução. Por exemplo, SharePoint a gente não tinha PowerShell. E agora a gente já tem PowerShell. Não tem todos os comandos do PowerShell que eu tenho instalado na empresa, mas já tem algumas coisas que eu posso fazer que na interface gráfica não me permite, não é tão interessante. O e-mail também é a mesma coisa. Você também tem um console PowerShell que traz cerca de 90% de tudo que você tem dentro de um PowerShell para o Exchange dentro de casa. O Exchange é o que está mais maduro na questão de gerenciamento das políticas de servidor. E todos os outros estão acompanhando ao longo do tempo. Agora falando da ferramenta do Office, né? A gente tem uma atualização que a ferramenta do Office ela já está disponível via Office 365 para a plataforma de dispositivos. Então, eu posso instalar o Office no meu Android, eu posso instalar o Office no iPhone, tá? Usando o Office 365. Eu tenho uma conta de Office 365 e eu posso instalar os aplicativos, tá? E eu mesmo licenciamento, não preciso pagar algo externo para utilizar. Então, já está suportado aí essas 3 plataformas e liberado em Office 365, vai lá na loja, faz o download, coloca seu usuário e senha e tem um Office dentro. Algumas pessoas elas perguntam assim, o Office do Office 365, qual que é a versão dele? Imagina aquele Office Professional Plus, que vocês pesquisam aí na internet, tem lá Office Professional Plus, custa $1.000. Né, $600, e eu instalo na máquina do usuário e ele usa todo o produto. A versão do Office Professional Plus, no Office 365, só muda o nome, tá? A forma de deploy e a forma de fazer o licenciamento desse produto. Você tem o mesmo produto do Office Professional Plus disponível dentro do Office 365, se vocês quiserem instalar a ferramenta no desktop dos usuários. Tá? Eu faço a instalação do mesmo jeito, eu tenho um produto na versão 2013. Qual que é a diferença, então? É que no momento que eu vou colocar o licenciamento, eu não tenho mais aquele serial. Eu vou colocar o usuário e senha vinculado ao meu serviço do Office 365. Pode ser o mesmo do e-mail, pode ser o mesmo do SharePoint, o mesmo do link e o mesmo do meu AD dentro de casa. E nessa... Mas e se a internet cair, Sara? Se a internet cair, eu estou usando uma solução online, tá? Lá na Microsoft, tá no data center, já temos data center no Brasil para melhorar aquela questão de latência, né? Para que você não tenha um problema de banda de internet, que você diminua a latência de comunicação internacional. Só que nós aqui no Brasil ainda temos algumas dificuldades relacionadas à internet. Todas as empresas existe essa preocupação
preocupação. Mas se eu estou usando a nuvem, se a internet cair, como é que vai fazer o meu e-mail? Bom, pessoal, na questão do e-mail, se eu tiver um ambiente dentro de casa com servidores, eu não vou conseguir também falar com pessoas externas. Mesmo que eu tenha meu servidor dentro de casa e não tenha um link redundante, se minha internet cair, eu estou com o meu Exchange dentro da minha infraestrutura, você vai conversar só internamente, porque externo também não vai conseguir. Porque realmente a internet não está funcionando. Como é que você vai falar com seu fornecedor, com seu cliente, que você precisa conversar? Quando a gente fala de nuvem, temos esse cenário, tá, de, por exemplo, caiu a internet da minha empresa, parei, mas qual é a vantagem de ter nuvem nesse momento? Caiu a internet da sua empresa, você vai pelo celular, que está sincronizado seu e-mail, você pega seu tablet, conecta no 3G, ou vai para algum café, conecta no Wi-Fi e continua trabalhando, porque você está usando nuvem para promover sua solução de e-mail. Você não precisa conectar no seu ambiente local para depois fazer o uso da nuvem, né? Existe esse problema da internet cair? Com certeza existe. Só que a flexibilidade de você pegar seu notebook e conectar em outra rede e continuar trabalhando é muito maior do que se você tivesse ela toda aí dentro da sua infraestrutura, que tem que fechar VPN para entrar dentro do ambiente e tem que garantir toda a disponibilidade interna. Então, algumas coisas que a gente tem que começar a pensar, a gente não analisa. Se eu estiver dentro de casa, se eu estiver na nuvem, se cair, para de funcionar, claro. Mas, com a flexibilidade, é mais fácil de eu continuar e voltar a trabalhar. Mas, independente disso, o que ela me oferece para que eu possa continuar trabalhando, independente se eu vou sair daquele local ou se eu vou continuar naquele local e a minha internet parou de funcionar. Imagine que um lugar tem internet, né? Vamos fazer uma simulação assim que eu acho meio complicado. Se a internet cai, estou usando o meu webmail, né? Eu não tenho Outlook na minha máquina, né? Porque se o Outlook estiver na máquina, só offline, os e-mails, começa a responder do mesmo jeito. Igual se eu estou lá no avião, posso continuar mandando e-mail, ele vai ficando lá na minha caixa de saída, a hora que eu conectar, ele vai mandar os e-mails que eu quero. Quando eu estou usando e-mail, imagina que a empresa de vocês não tem Outlook na máquina dos usuários, eles usam tudo webmail. Se a internet cair, a sensação que nós temos é que o navegador vai parar de funcionar, vai expirar a sessão e eu não vou conseguir mais acessar os meus e-mails. Quando você usa o Office 365, você usa a versão do Exchange Online 2013, tá? Nem precisa tanto ser o Exchange Online, o seu Exchange On-Premise na versão 2013, você tem um recurso de funcionar offline, tá? O webmail funcionar offline. Você pode habilitar o recurso de usar o e-mail offline e tudo que você navegou, né, as 20 últimas páginas, os 150 itens que você utilizou, 3, ele vai estar disponível e o usuário nem vai perceber que a internet caiu. Ele vai continuar no navegador, a página não vai expirar, tá certo que ele tem que ativar, né, o recurso lá pelo perfil dele, e ele vai conseguir ler mensagens, ele vai conseguir enviar mensagens. Se ele acessou o calendário dele, ele vai conseguir ver o calendário. Se ele quiser buscar um contato que ele mandou e-mail anteriormente quando ele estava conectado, ele vai conseguir mandar, tá? Então, é como se tivesse um teste no navegador, e não é só no navegador da Microsoft, todos esses aí, nas versões mais excelentes, que o seu usuário possa acessar offline o e-mail através do webmail, tá? E já é algumas coisas que a gente pode começar a contornar aquela questão de falta de internet dentro da minha empresa. Só o Vitor vai fazer alguma pergunta, mas enquanto isso vamos passar. E para a questão de gerenciamento de documentos, Sara, coloquei o SharePoint e lá tá todos os meus documentos e tudo que eu preciso trabalhar. Mas a internet caiu. O que eu poderia fazer, né, antes da internet cair, claro, para poder continuar acessando os meus documentos? Nós temos o conceito, pessoal, de você utilizar o SkyDrive. O SkyDrive vinculado aos seus documentos. Ou seja, você pode clicar em um diretório de documentos dentro do SharePoint, onde estão os documentos da sua empresa, sua equipe, do seu departamento, e você vai sincronizar aqueles documentos que estão no navegador dentro do seu desktop. Você cria uma cópia
desses documentos dentro da sua máquina para trabalhar offline, caso a internet venha a cair, né? Você vai conseguir acessar esses documentos através dos... Veja aqui a tela, que eu tenho duas pastinhas do SkyDrive. Uma é do Hotmail, tá? Essa primeira é do Hotmail, que já não tem nada a ver com o que a gente está falando corporativo. E essa segunda é um atalho que vai levar para o SkyDrive dos documentos que estão dentro do meu PowerPoint. E eu posso ter ele sincronizado dentro da minha máquina, né? Não precisar nem acessar o navegador para usar. E eu atualizar todas as informações enquanto eu estou conectado com a internet. Se a internet cair, eu posso continuar trabalhando nos meus documentos, na ferramenta do Office da minha máquina. E a hora que a internet voltar, ele vai fazer o upload, né? Vai subir todas as atualizações para o meu portal de SharePoint. Vocês podem imaginar esse cenário, para quem usava o SharePoint, como substituto do SharePoint Space, tá? Ou Groove, né? Que é um pouquinho mais antigo. Você não tem mais SharePoint Workspace disponível para você sincronizar offline as informações. O que você tem? O SkyDrive Pro, né? Que é um aplicativo que vem com a ferramenta do Office Professional Plus e você pode baixar ela separada, se você não tem um Office Professional Plus dentro da sua empresa, e fazer o sincronismo dos seus dados para não ficar sem os documentos. Se você, Vitor, quiser usar o domínio da Microsoft, quando você cria o produto, a Microsoft oferece um domínio, que ele geralmente é assim, saraempresa.microsoft.com. Esse domínio, ele já é gratuito, tá? E aí já está tudo funcionando a solução com esse domínio. Mas se você quer colocar o seu domínio personalizado, por exemplo, saraempresa.com, o que você vai ter que fazer é, onde está hospedado o seu domínio, você configurar os registros DNS para utilizar o produto, na questão do e-mail, na questão do link, tá? Mas a Microsoft não hospeda o domínio personalizado seu. Está em algum lugar e ela vai só te fornecer os registros DNS para você configurar com um domínio personalizado. Tem custo a mais? É o mesmo que você faz hoje dentro da sua empresa. Onde é que está seu e-mail hoje, Vitor? Se você tem uma solução de local web, ele já está cobrando pela hospedagem e pela solução. Se está lá no host, cobrando pela hospedagem e pela solução. No caso do Office 365, você pode deixar seu e-mail no local web, pode deixar seu domínio no local web, no wall, e os serviços do Office 365, mas a hospedagem está em outro lugar. Aí você teria que escolher onde que você quer deixar, né? Aí tem sim um custo da hospedagem do DNS, claro. Terra. Ok, tá. A diferença do Office 365 da Terra, tá, é que a Terra, ela faz o gerenciamento da solução para você. No caso do Office que nós estamos falando aqui, é o mesmo produto, só que aqui você teria o controle de tudo. Você não teria que pedir para eles fazerem alguma alteração, para eles colocarem alguma política, tá? É você que controla o produto. Aí você só tem que escolher onde que seu DNS, mas o gerenciamento do e-mail, gerenciamento do portal, do link, você tem essa permissão de realizar, tá bom? Aí, se tem dúvida, né, de que o SkyDrive é o mesmo do Hotmail, eu coloquei aí que é o mesmo conceito, né? Mas a gente tem a diferença de eu tenho os documentos dentro do meu SharePoint, tem backup, tem SLA, está disponível junto com a oferta de Office 365 e com espaço de armazenamento também. No caso do Hotmail, é uma solução de consumidor final, não é uma solução corporativa, eu não tenho acesso, inclusive, a recuperar itens que foram deletados através de administrador, eu não tenho aquela flexibilidade de administrar o meu ambiente de documentos como é no Office 365. O Office 365 tem o CRM Dynamics, tem uma solução de CRM Dynamics online, né, que é como se fosse um Proj, como se fosse um SharePoint, licenciado por usuário, onde você tem um servidor do CRM. Só que é um produto adicional, né? Você contrata, se você quiser, o CRM online. Mas ele também está dentro dessa plataforma de Office 365 de nuvem pública.
Exatamente. Hoje é o 2011, ele está sendo atualizado. Vai sair a outra versão para a nuvem primeiro. Deve acontecer, acho que nesse semestre, inclusive, do CRM disponível para nuvem pública Microsoft. E aí depois eles devem atualizar também o on-premise. É bom você citar isso, porque a ferramenta do CRM foi a primeira ferramenta da Microsoft que foi lançada primeiro para a nuvem, para depois por um ambiente on-premise. Mas dá para você contratar, sim, o produto por usuário dentro do Office 365. O que a gente consegue fazer quando a gente utiliza o conceito de gerenciamento de documentos no SkyDrive? Você pode abrir documentos dentro do seu navegador. Não precisa ter o Office instalado na minha máquina. Eu tenho edição de documentos dentro do meu navegador. Não precisa ter nada instalado. E, mais uma vez, não preciso me preocupar em guardar esses arquivos dentro da minha empresa e preocupar com rapidez na estação de trabalho do usuário. Porque ele vai estar sempre sendo salvo, sempre fica disponível para acesso de qualquer lugar. Tenho conexão com a internet, eu liberei que o usuário possa acessar, ele acessar os documentos de qualquer lugar que ele esteja, em qualquer país, desde que ele tenha internet e saiba o endereço da organização. Algumas características, né, os 25 GB do SkyDrive, que é uma possibilidade de você usar ele offline. Todos os produtos em SharePoint, você tem o SkyDrive Pro, que é a SharePoint. E para quem conhece SharePoint, tá qual? Pro é o substituto do MySite. Só mudou o conceito do nome, porque é onde eu tenho o perfil do usuário e onde ele tem que ficar armazenando. Tá? E agora, a gente fez um passeio aqui, né, a respeito do overview do produto. Eu quero ver se eu consigo compartilhar com vocês a interface de algumas coisas relacionadas ao Office 365, tá? Vou compartilhar minha tela, vocês me passam feedback se vocês não conseguirem usar, tá bom? Quando estiver aparecendo, vocês me avisam. Só respondendo a dúvida do Vitor, a Microsoft não fornece o DNS. O que ela fornece, Vitor? Se você está configurando seu e-mail, você precisa saber o MX, né, para que esse e-mail funcione. A Microsoft, ela vai pedir para você colocar seu domínio, você vai adicionar seu domínio, ela vai te falar, vai lá no servidor de DNS e coloca esse registro para que eu possa saber onde é que está o seu domínio, onde é que está seu DNS. Você vai lá no seu DNS e coloca o que a Microsoft fornecer. Depois, na hora que seu e-mail estiver funcionando, ele vai te dar os registros do Exchange para você configurar lá no seu DNS também. No final da apresentação, se você quiser ficar, depois eu posso te mostrar onde é que eu registro os DNS e como é que fica lá no meu serviço de DNS as informações e onde fica no Office 365, tá? Quem está vendo a minha tela? Acho que tá ok aqui, viu, Sá? Ok, beleza. Para vocês, pessoal, o site da Software One relaciona ao Office 365. Tudo que vocês querem saber a respeito de Office 365, vocês podem acessar o portal de cloud da Software One, que tem muitas informações bacanas, inclusive casos de sucesso com outros fabricantes, tá? Eu posso te passar uma apresentação personalizada, mas se você quiser aqui no site da Software One também, dá para você acessar e ter um comparativo com outros fabricantes que utilizam nuvem, tá? Olha só, você pode comparar aqui com fabricantes, o que a Microsoft tem de diferencial. Tem portais focados só em te passar esse feedback, mas eu tenho aqui que pode ajudar você também. A tela deve alterar aí para vocês daqui a pouco. Esse site da Software One, ele vai ajudar vocês a, por exemplo, quero saber quais os planos que tem
quero saber quais são as novidades relacionadas ao Office 365. SoftwareOne pode te ajudar. Vocês podem entrar lá, softwareone.com, licenciamento, cloud, né, o link cloud, vai cair nesse site aqui, que vai auxiliar vocês a achar as informações. Ó, ele vai mostrar aí para vocês o comparativo de outros fabricantes. Carregando aqui a tela. Alguém tá vendo? Vou colocar o link aí com uma... Tive com outros fabricantes, tem umas coisas bacanas também, com o Google, com outro VMware, a respeito do posicionamento da Microsoft. Acessar esse link, é o site da SoftwareOne focado em nuvem cloud, tá? E uma coisa interessante, que tem o blog da SoftwareOne vai ajudar vocês nessas novidades que eu coloquei aqui, que a caixa postal aumentou, que o produto está mais robusto. Você vai achar tudo isso no blog da SoftwareOne, quem quiser acompanhar. Eu mesmo faço as publicações e também tem uma equipe aí de marketing que pode ajudar a gente a fazer as publicações para que deixe vocês sempre atualizados em as informações. Já vai mudar a tela para vocês. Tendo um pequeno delay aí. Exato. Mas esse portal aí pode ajudar e auxiliar vocês na questão de conhecer mais sobre o produto, ver onde que a gente pode... Inclusive aí, se vocês precisarem, sabe, quero que vocês fazer uma apresentação, direcionar o foco de negócio da minha empresa, vocês podem marcar com o pessoal do software. Eu mesmo faço a apresentação personalizada para cada um de vocês. E aí o blog, né, como eu estou mostrando, ações e todos os que a gente costuma realizar com a solução de Office 365. Inclusive aquela questão do Power BI, tá, que eu falei para vocês. Se vocês acessarem a publicação aí no blog, e lá tem um vídeo mostrando recursos de BI em cima do Office 365, ainda não foi lançado para todo mundo, mas para você sentir o gostinho de como a plataforma vai na questão de análise de dados, na questão de relatórios. Outras gravações também, tá, pessoal? Por exemplo, esse evento agora, ele vai ficar gravado e nós vamos publicar no blog da SoftwareOne. Quem não sabia, tá? Nós direcionamos completamente para a nuvem. Inclusive, estou usando o SharePoint Online para usufruir da plataforma do Office 5 para promover um site de compartilhamento de informações com vocês. Vocês poderem visualizar que o Office 365 ele pode importar o portal externo da sua empresa. Você não precisa pagar para um portal externo. Você pode usar o SharePoint e personalizar o SharePoint para seu site da sua empresa, como esse que eu acabei de falar com vocês. E ele foi todo feito em SharePoint, todo modificado para atender a necessidade do site de Office 365. Vou colocar aqui no chat vontade para entrar em contato comigo, tá? E podem fazer uma visita no site, no link que eu coloquei aqui na SoftwareOne, para que vocês possam conhecer um pouquinho do produto. Vou entrar aqui no Office 365, vamos ver se vai atualizar aí para vocês, só para que vocês possam ver, visualizar também a interface do portal Office 365, administração de todos. Ele já vai atualizar aí para vocês. A hora que aparecer o portal do Office 365, todos os serviços vão aumentar, tá, Lucas?
Ele vai fazer. Quem está na versão 2010 não vai receber o upgrade tão rápido, tá? Mas quem está na versão 2013, por exemplo, SkyDrive. O SkyDrive já está aparecendo lá 25 GB no lugar de 7. E para a caixa postal, deve também atualizar ainda para todo mundo. O único que não tem 50 GB é o plano que eu falei que é 1 GB, né? Que é anteriormente 2 GB. Né? Então, não tem educação dele, então essa característica não vai para a educação. Quem já está visualizando o Office 365 Admin Center? Tá carregando, a tela tá em branco ainda, mas tá carregando. Legal. Chegou Já a estou imagem. aqui, né? Perfeito. Esse é o do Office. E vocês conseguem visualizar toda a plataforma. Nesse caso aqui, eu tenho todos os produtos. Eu tenho SharePoint, eu tenho o e-mail, tá? Eu tenho tudo na versão Enterprise, tudo na versão completa da plataforma do pacote do Office 365. E ele vai trazer para mim, como você vê no menu lateral, todas as configurações que eu preciso fazer a nível de administrador. Essa aqui também realmente é uma visão de administrador. Eu consigo, por exemplo, aqui no centro da tela, ver a integridade do produto, se lá no data center disponibilidade ou alguma coisa que prejudicou a colaboração do produto, a Microsoft já posiciona vocês aqui na integridade. Vocês conseguem solicitação. Eu preciso abrir uma solicitação de suporte. Eu tenho uma configuração que eu realizei, não está funcionando como deveria. Eu posso abrir uma solicitação de suporte para a Microsoft, tá? E aí o time do Office 365 vai me atender para resolver se for uma situação relacionada ao Office 365. Ele não vai te dar o suporte no seu ambiente local, né? Mas ele vai te dar todas as coordenadas se for um impacto relacionado ao Office 365. Eu não tenho que pagar pelo suporte, já vem embutido na plataforma. O único detalhe é que tem suporte via portal, só por telefone, né? Mas o restante das organizações já tem lá a opção de você criar uma solicitação de suporte. Nós conseguimos também controlar, por exemplo, relatórios, tá? O Office 365 vai me posicionando com alguns relatórios. Um dos relatórios bem simples que a gente costuma solicitar. Quero saber quantos usuários estão inativos, quantos usuários estão ativos dentro do meu Office 365. Você consegue também tirar esses relatórios através da sua administração Office 365. Quero saber quantas conferências foram realizadas através do link. Quero saber quantos e-mails foram considerados spam dentro do Office 365. Você consegue por PowerShell, tá, Lucas? Você consegue sim por PowerShell tirar o nome e o login do usuário. Tem alguns que ele não dá o usuário, tá? Aqui nesse relatório bem feitinho, no gráfico e tudo mais, é algo mais genérico. Você pode exportar lá, tipo, no período de 30 dias, quantos usuários não fizeram login, ou pelo usuário específico. Vou lá e pesquiso pelo PowerShell, pelo usuário, o YV, quanto tempo faz que ele não faz login. Tá? No lateral, você tem todas essas possibilidades. Por exemplo, licenciamento. Quero saber quantas licenças de Office 365 eu tenho disponível, quantas estão atribuídas, quando é que vai vencer meu contrato. Você consegue visualizar na aba de licenciamento. A questão da integridade, eu consigo ver todos os opções e ver qual é o respaldo da Microsoft quanto à integridade, inclusive manutenções. Se a Microsoft vai fazer alguma manutenção em cima da solução, eu vou saber qual é o dia, o horário, qual é o produto que terá manutenção. Comprar mais produtos, se eu quero comprar mais, hoje eu comprei só e-mail, estou usando só e-mail, mas amanhã eu quero colocar o CRM, por exemplo. Então eu vou em serviço de compra e vou lá e compro CRM para um número X de usuários que eu quero. É como se fosse uma dentro de um portal submarino.
Vou lá, coloco no meu carrinho de compras e vou comprando conforme tem a minha necessidade. Na compra de licenciamento do Office 365 também. Eu vou falar quantos usuários vão entrar, quantos que eu vou querer, qual é o produto e vou fazendo a compra pelo meu portal. Ó, ela vai mostrar para vocês todos os produtos. Um exemplo, nós estamos um suporte para né? Essa questão do suporte para o Windows XP é uma consideração que pode afetar o Office 365 também, porque se eu ainda tenho usuários que usam a máquina do Windows XP, eu preciso saber quando é que o suporte está terminando. Auxiliar. E esse centro de mensagens, ele vai mostrar para você todos esse tipo de informação que vai impactar a sua solução do Office 365 para o usuário final, também nas atualizações da Microsoft. Ela vai liberar, inclusive, por exemplo, quais foram as novidades relacionadas ao Office 365 no mês de agosto. Ela vai deixar aqui para que você possa acessar o site do Office 365 e possa também visualizar tudo o que veio de novidade, igual lá no blog da SoftwareOne. Então, acaba que fica centralizado para vocês começarem a administrar até essas. Para a gente terminar, aqui na questão do licenciamento, né, mostrando para vocês que ele vai apresentar a quantidade de licenças que você tem, vai falar quando é que vai vencer o seu contrato, qual é o produto que no momento. Como vocês podem ver, aqui eu estou com um produto Enterprise, 250 licenças, quando é que vai expirar meu contrato? 30 dias de 14. Consigo visualizar em quantas licenças estão atribuídas, quantos usuários estão usando e quantos eu não estou utilizando. Até para começar a pensar em agilizar o meu projeto, porque estou pagando e as licenças não estão sendo usufruídas. Aparece também, Guilherme, se por exemplo eu tenho E3, aí você tivesse um CRM, você tivesse um Project, e ele listar todos os produtos que você tem, porque você não é obrigado a comprar um pacote. Você pode comprar produto individual, e você pode comprar em diferentes épocas, né? Então, tudo ali vai ser listado, todos que você tem, vai mostrar, por exemplo, essa tela que eu estou colocando agora. Ele está falando que eu tenho só o E3, tem 250. Mas se eu tivesse um outro plano ali abaixo, SharePoint, por exemplo, e aparecer quantos SharePoint eu tenho, quantos eu renovei, né, o licenciamento, quantos expiraram, não estou pagando mais, quantos estão atribuídos para os meus usuários, ou seja, quantos usuários estão usando o produto e qual é o produto que o usuário usa. Fica mais fácil até de vocês, que é da parte da TI, administrar e dar o feedback do que está licenciado e o que não está. Os domínios, né, como o Vitor perguntou, podemos adicionar os domínios, tá, Vitor? Aqui, na seção domínios, que está abrindo aí para vocês. Eu posso colocar vários domínios, tá? Se eu tenho na minha empresa vários endereços SMTP para os meus e-mails, eu posso ir configurando eles aqui. No momento que eu vou adicionar meu domínio, que com certeza é o que o Terra falou para você, você vai ter que colocar seu domínio aqui, e a Microsoft vai disponibilizar uma configuração que você vai ter que fazer lá no seu DNS, que não está aqui no Office 365. Aqui vai ficar somente a informação de qual é o produto que você vai usar com aquele domínio personalizado. E através das configurações, você vai visualizar, aqui para você ver, você vai visualizar as configurações que você tem que colocar lá no seu DNS para fazer funcionar o seu e-mail com um domínio personalizado. Por exemplo, eu selecionei um domínio aqui e falei, quero exibir as configurações do DNS. Tá? O que seriam essas configurações? As configurações que eu tenho que fazer perante o Office 365, na onde está o meu DNS. Seleciono o domínio, clico em exibir configurações, ele vai listar para mim quais são os registros que eu tenho que configurar, empresa e para que eu quero utilizar esses registros na minha organização.
Já vai atualizar aí para você. Olha só, exibir os registros DNS. Para e-mail. Ele mostrou para mim que eu tenho MX e tenho que configurar lá no DNS, então o apontamento desse MX para a nuvem. Se eu quiser que eu coloque o usuário e senha no Outlook, configura automaticamente, eu preciso configurar no meu DNS o auto discover apontando para e assim por diante, tá? Tem todos os registros aqui que você precisa configurar lá no seu DNS. Mas aqui ele vai te dar somente as configurações, ele não vai hospedar para você. No Brasil não tem isso disponível para hospedagem. E se você não quiser usar nenhum domínio personalizado, não quiser pagar para um DNS, caso a sua empresa tenha essa necessidade, você pode usar esse aqui, que é o que a Microsoft deixa já configurado por padrão. Mas aí ele leva a característica do onmicrosoft.com, né? Alguma dúvida, pessoal? Amanhã, tá? Eu quero fazer uma apresentação que eu vou passar mais detalhadamente na infraestrutura do Office 365. Talvez vai ficar mais, né, para quem ainda não conhece, visualizar o produto na prática como um todo, não só pensando na parte administrativa, mas pensando de usuário final. Como é que o usuário pode colaborar? Como é que o usuário usa, por exemplo, o e-mail sem internet? Ele está sem internet, como é que ele vai usar o e-mail? Pelo webmail. Como é que ele usa o SkyDrive? E tudo que a gente precisa saber a respeito disso. Exatamente, tá, ô Simone? Por quê? Por que isso acontece, tá? Não é que você está numa versão diferente. É que a versão da ferramenta do Office para o Mac é a versão do Office 2011. Se sair algum upgrade, aí você vai receber. Só que quando você vai lá na máquina, você não está usando o Windows, está usando um Mac, você vai acessar o Office 365, ele vai fazer o download da versão compatível com aquela máquina que você está no momento. Então tá certíssimo o que o suporte falou. Por quê? Não é que você está numa versão diferente do 365. É que a versão da ferramenta do Office, se você tivesse na ferramenta do Windows, ia ser a 2013. Como você está no Mac, ele vai te dar 2011 para Mac. Tá? Então, se sair uma versão 2012 do Mac, você vai receber a atualização para Mac da versão Office, utilizando o Office 365. É igual no iPhone, né? Quando você usa o iPhone, você pode usar o Office 365 tá na loja, a versão do Office para iPhone dentro do iPhone para usar. Pode ser que ela não seja mesmo igualzinha os menus do que eu tenho no Windows Phone, né? Mas é para atender você, independente do sistema operacional. A gente só não tem a ferramenta do Office para Linux. A gente ainda não tem, somente navegador. Se alguém tem uma, você tem que usar o Web Apps. Se vocês puderem responder a pesquisa, tá, a respeito do evento, para que a gente melhorar o conteúdo, possa melhorar toda a apresentação, é muito importante o feedback. Eu vou colocar meu endereço de e-mail aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, se precisar, sabe, que você precisa fazer uma apresentação mais focada aqui na minha empresa, sem compromisso nenhum, tá, pessoal? A gente fica à disposição para ajudar vocês a entender se o Office 365 atenderia todas as possibilidades da sua organização, tá? Aí meu e-mail, podem entrar em contato comigo, que a gente faz uma apresentação mais técnica relacionada à solução junto com vocês. Eu vou encerrar a gravação e a gente pode até liberar o áudio depois de vocês, se vocês quiserem discutir alguma coisa. Obrigada pela presença, mas eu vou encerrar a gravação nesse momento.